Nos Estados Unidos, produtores rurais afirmam que há uma tentativa do governo de fechar pequenas propriedades rurais com base em regras sobre o uso da água no estado de Oregon, por exemplo. Vamos conferir. No YouTube, o dono de um rancho nos Estados Unidos, Charlie Hunkin, gravou um desabafo em que afirma que agricultores familiares estão sendo pressionados pelo estado do Oregon com regras mais rígidas sobre o uso da água, considerado um bem público. O estado do Oregon fechou efetivamente hortas e pequenas fazendas em larga escala. Eles estão, na verdade, enviando cartas de suspensão das atividades às fazendas. Eles usam tecnologia de satélite para encontrar suas vítimas e, em seguida, enviam essas cartas dizendo que você não pode operar. Estão fazendo isso em nome da conservação da água e proteção dos lençóis freáticos. O vídeo tem mais de 2 milhões de visualizações e aponta que o excesso de burocracia pode levar ao fechamento de propriedades rurais. A agência de notícias do estado do Oregon contou em reportagem a história de Cristina Del Campo, uma agricultora familiar que recebeu uma carta do Departamento de Recursos Hídricos dizendo que ela não poderia irrigar a produção agrícola sem possuir o direito do uso da água. Segundo a agricultora, a abordagem que o estado está fazendo é uma ameaça a pequenas propriedades rurais produtoras de alimentos. O Departamento de Águas do Oregon nega que queira fechar fazendas. Em um comunicado, confirmou que enviou cartas a agricultores que não estavam em conformidade com a licença de uso da água, mas negou que o documento seja uma ordem para fechar fazendas ou interromper atividades agrícolas. A associação que representa os agricultores do Oregon disse que o estado regula fortemente a indústria agrícola, a tal ponto que muitas operações não conseguem permanecer viáveis. Vamos a esse assunto com Daniel Vargas, coordenador do Laboratório de Bioeconomia da FGV. Seja muito bem-vindo, professor Daniel. Olá, Kelly. Prazer voltar a falar com vocês. Da mesma forma, e a pergunta é o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque a regulação do uso da água em Oregon, por lá, é tão importante de ser observada com atenção. Eu vejo um pedido de socorro de alguns agricultores ali temendo o fechamento das suas propriedades rurais. É verdade, Kelly. A legislação de regulação do uso da água em Oregon é bastante antiga, do início do século XX. O que tem acontecido nos últimos anos é um movimento de alerta e de preocupação disseminada com o risco de erosão dos lençóis freáticos. A partir disso, o legislador de Oregon tem reinterpretado as suas regras para torná-las, digamos assim, mais exigentes. Entre as mudanças que estão sendo feitas por esse novo critério de interpretação, está de um lado a exigência de que os produtores que utilizem de algum modo a irrigação solicitem alguma licença para o direito de uso da água. A verdade, no entanto, é que esse é um sistema muito caro, muito exigente, com regras novas e que naturalmente afasta alguns produtores. E segundo, exigindo também que, especialmente pecuaristas, estabeleçam uma infraestrutura de escoamento dos dejetos, o que é estimado em um custo que é maior do que $100 mil. E quando nós combinamos esses dois conjuntos de exigências, que tratam a agricultores que usam água para produzir alimentos, ou pecuaristas, ou granjas, ou produtores de ovelhas, que cultivam essa atividade para sobreviver, o que nós estamos vendo é a imposição de um conjunto de restrições econômicas que naturalmente ameaçam o funcionamento dessas atividades. O grande, como é de praxe, dilui o preço nas suas atividades. O pequeno fica embarreirado no cartório burocrático estabelecido pelas regras ambientais. Por isso, o desabafo, seja daquele proprietário de um rancho, seja da moça que foi alvo de uma reportagem lá em Oregon, dizendo que as regras estavam tão burocráticas e tão cheias de dificuldades para o uso da água, que em alguns casos a propriedade rural não consegue manter o seu comércio, a sua produção de alimentos e aí eventualmente precisa fechar as portas. É esse cenário que está acontecendo? Isso é algo novo, professor? Esse alerta é importante, Kelly, porque uma norma e o seu sentido não é dado apenas pelo texto, mas pelo seu significado na realidade.
E o que está acontecendo em Oregon, no fundo, é um script que nós já conhecemos de outros carnavais. Primeiro, se começa com uma ameaça de cataclismo, uma síndrome do medo, que dá origem, especialmente nos setores de classe média urbana, a um lobby ambiental regulatório. E na hora que essa demanda regulatória é executada, ela elege um adversário preferencial, o produtor de alimentos. Então, mudam-se as roupas do problema, mas o seu corpo é mantido igual. Todo problema ambiental, em última análise, acaba sendo traduzido em restrições econômicas que elegem como inimigo preferencial o produtor de alimentos. E é curioso, Kelly, que é como se apenas pelo fato de se tocar a terra para produzir o alimento, agora o produtor passa a ser visto como uma espécie de ameaça à humanidade. E é para conter o risco de a sua ação, de o seu gesto, provocar alguma erosão no meio ambiente ou no uso da água, que se impõem essas restrições que condicionam a atividade econômica a uma pré-aprovação do Estado ou a uma certificação de alguma organização social. Muito interessante o que você está trazendo para a gente. Me parece que há um estrangulamento acontecendo, porque essas pressões vêm de vários lados, elas mudam de roupa, mas elas continuam na mesma lógica de vilanização, muitas vezes, da produção de alimentos. Inclusive, professor e todos que nos assistem, a gente tem uma arte que mostra que o estado de Oregon, lá nos Estados Unidos, está propondo criar leis mais rígidas para o uso da água lá no estado. O próprio governo admitiu que, caso essa regra entre em vigor, vai ficar mais difícil obter a licença do uso da água e quem conseguir terá que pagar um valor mais alto, diz o texto. A pergunta objetiva é: essas regulamentações mais rigorosas ou até apenas regulamentações para o uso da água, elas estão acontecendo nessa proporção que pode ser proibitiva da produção agrícola apenas nesse estado do Oregon, lá nos Estados Unidos, ou elas fazem parte de um movimento global em que você já começa a observar a água no centro de outras discussões dessa mesma lógica? Olha, na verdade, as preocupações com a água têm se tornado uma preocupação e um tema central em inúmeros estados americanos, na Europa e cada vez mais também na América Latina. Nós costumamos dizer muitas vezes, Kelly, que quando um problema acontece uma ou duas vezes, é um problema técnico, para ser resolvido pontualmente. Quando um problema se repete várias vezes em um mesmo continente ou em um mesmo tema, nós temos um problema de um padrão repetitivo e, portanto, de uma regra ou de uma instituição. Mas quando nós temos um problema que se repete disseminadamente em contextos e países diferentes, mudando os focos, mas, de certo modo, revelando a mesma maneira de olhar para o adversário, para o encaminhamento da solução, o que nós temos é um problema cultural, um problema moral. E nesse ponto, o desafio é da gente revelar, expor o que está em jogo nesse tipo de agenda que usa informações, em alguns casos, verídicas, preocupações, em alguns casos, legítimas, para se criar uma espécie de segmentação comercial, que privilegia um conjunto de atividades, um conjunto de produtores e exclui muitos, criando com isso enormes ameaças e problemas muitas vezes maiores do que aqueles que originalmente se queria resolver. Professor, o senhor disse que a gente precisa expor a questão que está ali no cerne, né? Qual é essa questão que precisa ser exposta? Vamos aproveitar esse espaço aqui para a gente debulhar essa questão, e a minha pergunta mais específica ainda é: o que o agro do Brasil precisa compreender sobre esse contexto todo que estamos aqui tratando? Sem meias palavras, Kelly. O mundo elegeu nos últimos anos o produtor de alimentos como inimigo preferencial do clima. Nós temos, ao longo dos anos, uma compreensão de que as mudanças climáticas provocam alterações no planeta. Nós temos a compreensão de que é importante gerir e usar adequadamente os recursos naturais. Na hora de estruturar um caminho da solução, na hora de repartir os custos entre as atividades, entre os setores para essa chamada transição verde, o mundo optou por descarregar nas costas de quem produz alimento a responsabilidade pelos danos do planeta. E ao fazer isso, a gente comete uma série de erros gravíssimos, cuja conta nós mesmos podemos acabar pagando com juros e correção. Porque nós sabemos que o produtor
é a base do alimento. E o alimento não é apenas importante para nos nutrir. O alimento é a base da economia do interior do mundo. Cidades do interior americano são movidas pela produção de alimento. O comércio local, o transporte local, a cooperativa local, a comida das escolas e dos hospitais locais, a cultura local gira em torno da produção de alimentos. E no Brasil não é diferente. Quando se elege o produtor como adversário preferencial, o que também se está fazendo é atacando um modo de organização de vida que baseia a vida de comunidades, que é rodeado de valores e que acredita na confiança entre as pessoas como caminho para a criação de uma prosperidade coletiva. Se isso tudo entra em xeque, o que sobra é o mundo da desconfiança, do medo, do cerceamento, que apenas tenderá a construir miséria, desconfiança, ódio, animosidade que não interessa a ninguém. Professor, muito bonitas as palavras e a reflexão, se não fossem preocupantes pelo teor do seu conteúdo. A pergunta que fica é, como essa discussão envolvendo a restrição ao uso da água já chegou ao Brasil? Ela já chegou? Em que medida e proporção ela se assemelha ao que está acontecendo em Oregon, nos Estados Unidos? Eu acho que no Brasil o debate é diferente. Porque o que acontece entre nós é que a nossa fonte prioritária de geração de água são as chuvas, em particular alimentadas pela evapotranspiração da Amazônia. Então, na medida em que avança o desmatamento e muda o ciclo hidrológico, nós também reduzimos a irrigação natural que nós recebemos do ar, sobretudo naquelas áreas de produção de lavoura, no centro-oeste, muitas vezes também em outras partes do Brasil. Então, no nosso caso, nós temos uma outra dinâmica e uma outra preocupação. E no nosso caso, a raiz do problema é a criminalidade que destrói a floresta. Muito bem, professor. Essa é uma questão que a gente vai voltar a tratar, seja sobre essas restrições ao uso da água que acontecem em outras regiões, não só nos Estados Unidos, e sobre esse debate que o senhor coloca muito bem aqui no Brasil. Muito obrigada pelo seu tempo, por nos ajudar a iluminar esse tema. Daniel Vargas, coordenador do Laboratório de Bioeconomia da FGV. Volte sempre, professor. Eu que agradeço a disposição. Obrigada.